Ora, hoje vamos ver aqui as funções para manipular texto. As funções para manipular texto são muito usadas, e nós normalmente usamos uma mão cheia delas para fazer este tipo de operações. As mais comuns são o left, right e o mid. Pegando aqui no exemplo que temos este código de produto aqui do lado esquerdo, se quisermos, por exemplo, tirar os primeiros três caracteres que são o supplier ID, o que vamos fazer é usar a função left. Ok? A função left vai-nos tirar de uma determinada célula as primeiras posições a partir da esquerda. Depois, se quisermos tirar a mesma coisa, mas do lado direito, vamos usar a função right. Então, a mesma coisa, dizemos qual é a célula e quantas posições queremos tirar a partir da direita. Para tirar posições do meio, dentro de qualquer string, e que também permite tirar a partir da esquerda ou da direita, obviamente, basta dizer que a posição de começo, por exemplo, se for da esquerda, que a posição de início é a posição 1, usamos a função mid. A função mid também tem como argumento a célula que queremos pesquisar e depois tem dois argumentos. A partir de que posição dentro da string é que queremos começar a processar e quantos caracteres queremos processar. Portanto, neste caso, por exemplo, queremos começar a partir da posição 4 e queremos tirar dois caracteres. Por exemplo, aqui podíamos querer tirar 3. Vamos supor que o part number ali, aquele código de 3 dígitos, é realmente o part number, são aqueles 3 dígitos. Ok? Então seria mid de A3 a partir da posição 4, que é o primeiro 1, e depois 3 caracteres, que é o 110. Ok? Isto é uma técnica de utilizar a função mid. Por vezes, usamos também a função mid com um argumento, como está aqui em baixo, que é o 99. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou àquela string, dp, portanto, ACM 3221 dp, e a partir da posição 7, que é o D, tiro tudo o que tiver para a frente. O 99 basicamente diz-me vai buscar tudo. E, por exemplo, no caso, o exemplo de cima é o que ele está a fazer. Portanto, ele vai ao primeiro W, que é a posição 7, e depois retira tudo o que tiver para a frente. Apesar de dizer lá 99, o que ele faz é tirar tudo o que houver lá. Ele não vai trazer 99 espaços, vai trazer sim, desde a posição 7 até onde houver, no máximo 99 caracteres. Portanto, esta é uma técnica de usar também a função mid. E depois vamos ver aqui uma função um pouco diferente, que é a função search. A função search permite-nos procurar, ela existe em duas versões, a find e a search, ambas são iguais, e permite-nos procurar dentro de uma string um determinado padrão, ou seja, um determinado caractere. Por exemplo, se eu tiver aqui este nome, que é um composto pelo primeiro e último nome, e se quiser separar isto em duas colunas, assim, toda a gente olha para isto e diz, claro, fazias text to columns, que também funcionava, certo, funcionava, usando o delimiter do espaço, mas se eu quiser usar uma função para fazer isto, eu posso usar uma função que é o search. O que é que o search faz? O search vai à procura de uma determinada string ou de um determinado caractere dentro de uma célula. Ou seja, se eu, por exemplo, for ali à célula A2 à procura do espaço em branco, ele vai ver e vai ver que é na posição 8 que este espaço em branco ocorre. Então, como é que eu depois uso esta função? É simples. Vou chamar a função mid na mesma e vou dizer que quero a partir da posição 1 e depois vou usar então a função search para me dizer quantos caracteres é que eu vou buscar. Como a função search, vocês já viram que ela retorna o valor 8 e como o valor 8 corresponde ao espaço em branco, o que eu faço é tirar 1 ao valor que ele retorna o search, porque o 8 ficaria Patrick espaço, eu não quero Patrick espaço, quero só Patrick, então o que eu vou fazer é usar o search da A2, do espaço em branco na A2, menos 1, que é para retirar, para me dar 7 caracteres, ok? Também podia usar outra técnica que também é interessante conhecerem, que é a função trim. A função trim remove a partir de um determinado, portanto, de uma string, remove os caracteres todos que vão para a frente. Ou seja, como é que isto funciona? Isto faz assim: ele vai aqui a esta string mid A2, 1, search A2 e, portanto, se vocês virem, eu vou pôr aqui isto, até vou pôr aqui só para vocês verem como é que isto funciona. Eu vou pôr aqui isto entre underscores, vou concatenar isto com uma string de coisa, e vocês vejam que ali na posição 8 está lá o espaço em branco, e se eu usar a função trim, o que ele me vai fazer é vai-me remover o espaço em branco. Ok? Vejam que a função trim, eu vou fazer o trim disto aqui portanto, com esta função, e vou concatenar na mesma com o underscore, para vocês verem que o espaço em branco vai desaparecer. Portanto, esta função trim remove, é uma espécie de
de rapa tudo o que tiver de espaço em branco no final, porque se eu tiver uma string com muito espaço em branco, ele vai rapar tudo até ao primeiro caractere que não seja espaço em branco, ok? E estas funções são as funções que normalmente usamos para fazer processamento de texto desta forma. Eu usei aqui o concatenate, ou melhor, usei o concatenate na versão mais minimalista, que é este símbolo aqui, o Y. Portanto, este aqui basicamente o que me faz é concatenar uma string com outra string. Por exemplo, se eu tiver isto assim, xxx, ops, vou pôr aqui novamente, xxx, y, y. Vejam que ele vai juntar as duas strings, ok? Ele faz isto com strings e com números também, ok? Portanto, esta função do Y permite combinar quer strings, quer números, permite combinar tudo de uma forma simples. Isto é igual à função concatenate, ok? A função concatenate faz a mesma coisa, só que concat ou concatenate é igual, mas aqui funciona em modo de função, ou seja, eu tenho que dar os argumentos todos separados pelo separador do Excel, ok? Mas faz exatamente a mesma coisa. Outra função que é interessante, e eu já falei nela, é a função len. Len permite-nos saber o tamanho de uma determinada string. Por exemplo, se eu quiser saber o tamanho do nome, aqui, ou deste aqui, não interessa, posso usar a função len. Vai-me dizer quantos caracteres a função tem, ok? E há outra função, e, aliás, esta função é uma função que também já mostrei, que é o text. O text também é uma função interessante que nos permite manipular texto. Permite-nos, por exemplo, se tiver uma data, fazer a extração de determinados partes da data e pôr assim, qualquer coisa assim, ok? Vou pôr aqui, vou buscar, tenho que dizer qual é o valor que eu quero, porque isto só trabalha com valores, seja valores numéricos, portanto, seja valores inteiros ou valores decimais ou datas, e depois um formato, ok? E o formato, por exemplo, eu posso ir buscar aqui algo assim, mês, e posso pôr, ops, mês, e agora pôr mm, ok? Deixa-me ver se ele vai funcionar. Ops, não funcionou, porque ele não está a gostar disto, deixa-me só ver assim, ok? Mas, portanto, agora podia fazer assim, desculpem, que é mais simples fazer esta concatenação. Ou seja, ele não me deixa trabalhar, porque ele não entendeu aquela. Porque eu dentro daquela função só posso passar tipo formatos. Ou seja, e o mês, dois pontos, não é um formato. Portanto, tenho que pô-lo de fora, ok? Mas isto permite-me extrair dados a partir daqui, ok? Uma função interessante também, que está disponível agora no Office 365, é uma função que é chamada text join. Text join permite-nos, por exemplo, juntar strings de várias células, com um separador ou sem separador. Vocês querem ver o text join e posso juntar, posso pôr o delimitador a branco, ou seja, ao espaço, sem nada. Depois posso dizer se ignora as células em branco ou não, ok? Eu aqui vou dizer que sim, ignora as células em branco e agora vou dizer qual é o range que ele vai juntar. E vejo o que é que ele vai fazer. Ele vai juntar tudo. Isto é interessante, por exemplo, se quisermos criar ficheiro CSV, é uma forma simples de criar um ficheiro CSV. Eu posso dizer, ok, junta com o ponto e vírgula, não ignore células em branco, porque as células em branco na mesma têm que vir como colunas, e agora retorna isto. E vocês vejam que eu, por exemplo, podia fazer isto assim e podia depois pegar nisto e copiar e levar para um fecheiro de texto ou um fecheiro CSV e ficava um fecheiro de CSV perfeito. E pronto, é isto que eu tinha para vos mostrar das fórmulas. Existem muitas mais. Eu depois lá no quiz vou pôr lá uma pequena nota de um site que tem uma tonelada de informação sobre o Excel. Eu acho que é bastante útil usar um site destes como referência, porque realmente este site inclusive está sempre a ser atualizado. É bastante completo, tem toda a informação sobre as funções todas do Excel, tem casos práticos, tem muita coisa, portanto vejam depois este site que também vai ficar no quiz.